Há livros que gerações de santos nos deixaram. Outros foram essenciais para formar gerações de santos. No século XVIII surgiu uma obra que seria usada por inúmeras famílias, milhares de paróquias, igrejas, capelas e milhões de fiéis ao longo de quase 300 anos. Tudo começou com a devoção à Sagrada Família em seu desterro, e hoje, praticamente 300 anos depois, é um tesouro redescoberto que serve de alimento espiritual para diversas pessoas e que já está nos lares de milhares de brasileiros. Agora chegou a hora de contar a história do escudo admirável e de pessoas que fizeram e fazem dele um verdadeiro mapa para o céu. Meu nome é Diana Barbosa, sou esposa de Mateus, mãe de Joana e de Juliana e sou fundadora da editora Domus Áurea. Eu sempre fui católica, nasci em berço católico. Eu cresci vendo os padres visitarem minha casa, meus pais participavam de vários grupos de pastoral, eles eram bem atuantes na igreja, sempre foram. Então, a igreja católica é algo do meu cotidiano, né? Eu tinha feito o primeiro Eucaristia, tinha feito a crisma, mas mesmo tendo passado por toda a catequese, existiam dúvidas, existiam questionamentos e esse livro chegou até mim justamente nesse momento, em que eu estava com muitas dúvidas. E a minha história com o Escudo Admirável começa lá em 2018, quando a minha tia-avó me deu esse livro, que é esse exemplar aqui. Tê-lo em minhas mãos, nesse momento, fez com que eu pudesse rezar mais. E comecei a rezar com ele, comecei a folhear. Foi aí que eu me dei conta do tesouro que eu tinha em mãos. E automaticamente as dúvidas elas foram indo embora e eu fui entendendo que eu de fato era católica mesmo, que eu queria isso para minha vida e que eu queria fazer isso da minha vida, dedicar a minha vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse livro ele teve essa importância na minha vida. E conforme eu fui rezando com ele, graças foram sendo alcançadas. Eu me lembro assim de várias novenas que eu rezei com o Escudo Admirável e eu consegui a graça. Por exemplo, estava namorando com Mateus, queria muito me casar. E aí eu fiz não a trezena de Santo Antônio, eu fiz a novena de São João Batista. Fiz a novena, não falei para ele, e pedi a graça da gente poder casar, de entrar num noivado e casar. E exatamente no dia de São João Batista, ele me pediu em casamento. Estamos casados até hoje, graças a Deus. E assim foram acontecendo outras graças, né? Ficamos noivos e aí a gente precisava de dinheiro para casar, eu queria muito emprego. Foi na época da pandemia, todas aquelas dificuldades da pandemia. Fiz a novena para Nossa Senhora do Carmo. Exatamente no dia de Nossa Senhora do Carmo, eu recebi uma ligação para uma entrevista de emprego, passei nessa entrevista e comecei a trabalhar e foi um emprego que ajudou muito a gente na época. Já noivos, né, faltando mais ou menos um mês para o casamento, não tínhamos onde morar, procurando casa e aquela dificuldade toda, aluguel. E eu fiz a novena, a principal novena do Escudo Admirável, que é a novena do Desterro da Sagrada Família. Fiz essa novena e faltando 3 dias para terminar a novena, eu lembro que eu pedi a Nossa Senhora em seu Santíssimo Desterro. Eu pedi uma casa em que a gente pudesse ser muito feliz. Faltando 3 dias para encerrar a novena, recebi a graça. A gente conseguiu uma casa e foi a casa que nasceu minha filha, por exemplo, minha primeira filha. E fomos, de fato, muito felizes lá. E assim, eu poderia contar várias e várias histórias do Escudo Admirável. Várias e várias graças que eu obtive através desse livro. Mas, sem dúvida, a principal graça foi a minha conversão. E foi da minha conversão que veio o meu casamento, veio minha família e veio também a editora Domus Áurea. Quando a gente decidiu fazer essa edição do Escudo Admirável, esse livro ele estava completamente perdido. A gente colocava na internet Escudo Admirável, não aparecia nada. Colocávamos o nome do autor, não aparecia nada. Então, era um livro que estava perdido. Não tinha PDF dele, não tinha foto dele. Eu procurava pessoas que tinham esse livro, eu não encontrava.
Então, foi um resgate. Eu costumo falar, quando eu conto essa história, que não é só um resgate espiritual, um resgate da nossa fé e da nossa tradição. É também um resgate histórico e um resgate cultural. Porque depois que a gente fez o lançamento do Escudo Admirável, a primeira edição, lá em 2021, a gente começou a descobrir diversas e diversas famílias, paróquias, comunidades que rezam há mais de 100 anos com o Escudo Admirável. Então, ele não faz parte apenas da história da minha família ou do meu cotidiano. Ele faz parte de uma geração. Ao que tudo indica, ele chegou no Brasil por volta de 1803. Então, de lá até cá, ele veio de Portugal. Foi um livro que veio de Portugal. Então, de Portugal ao Brasil, é um livro que carrega tradição, carrega cultura, carrega muita fé, muitos e muitos milagres. Tantas e tantas famílias e paróquias que devem ter rezado com esse escudo conseguiram as graças, alcançaram as graças. Eu costumo falar que o Escudo Admirável, ele é esse resgate, principalmente do povo nordestino. É um resgate da cultura do povo brasileiro, mas também um resgate do povo nordestino. Porque a gente pôde conhecer várias pessoas que chegaram até nós contando essas histórias. Por exemplo, tem um cliente que me marcou muito, eu não lembro mais o nome dele, mas me marcou muito porque ele queria muito comprar o Escudo Admirável e ele não conseguia porque ele já era um senhor de idade e não sabia fazer compra online. Daí eu lembro que eu liguei para ele e ele, junto com o sobrinho, conseguiu fazer a compra. E aí ele falou para mim que estava muito feliz, muito realizado, porque ele tinha o exemplar do Escudo Admirável antigo, só que acabou se perdendo. Se eu não me engano, ele entregou para alguém e a pessoa não devolveu. E aí ele tinha as novenas de memória. Ele começou a anotar tudo num papel. Ele não tinha mais o livro físico, mas ele tinha anotado num caderninho as novenas que ele tinha na cabeça. Então ele fez isso para não se perder, para a tradição continuar ali. A gente conseguiu trazer esse livro de volta, ele conseguiu comprar e hoje ele tem o seu exemplar em casa e consegue continuar a tradição da família dele e da comunidade dele. Eu costumo falar isso, que o Escudo Admirável, ele é um resgate da nossa fé, da nossa tradição, um resgate histórico e um resgate também cultural. O Escudo Admirável, então, se mostrou algo que vai além de um escudo. Se mostrou uma verdadeira arma espiritual. Quando a gente fala de uma arma espiritual, isso tem um significado muito forte, porque nos lembra uma verdade irrefutável. Vivemos em um constante combate entre a graça de Deus e o pecado. Meu nome é Matheus Barbosa, sou esposo de Diana e cofundador e editor da Domus Áurea. Eu sou católico de berço, mas por volta de 2015 conheci a missa no rito romano tradicional e a partir daí eu passei por um processo de conversão, aderindo à tradição da igreja. Na época eu estava envolvido com alguns movimentos políticos, comecei a me envolver dessa busca por um mundo melhor e estudando comecei a perceber os erros dessas ideologias, mas então, conhecendo a tradição da igreja e a doutrina da realeza social de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu entendi que todas essas ideologias se opunham à realeza de Cristo, que sem proclamar essa realeza, não existe verdadeira sociedade, nem verdadeiros frutos. Então, junto com alguns amigos católicos, nós fundamos o Instituto Jackson de Figueiredo, promovendo estudos, promovendo livros, promovendo também momentos de oração. Foi lá que eu conheci Diana e também foi lá que eu pude conhecer o trabalho de edição de livros. Nós editamos 2 livros e depois, já namorando com Diana, já pensando no noivado, observando o trabalho que ela fazia na página do Instagram, né, Damas Católicas, sempre promovendo trechos de livros de formação. Eu perguntei para ela, esses livros aí que você está divulgando, esses livros já têm edições atuais? Porque eu via sempre ela copiando trechos de PDFs antigos, né? E ela me disse, não, alguns têm, mas a maioria não tem. A maioria são livros antigos que estão perdidos. E eu sugeri, por que a gente não edita esses livros? A gente foi amadurecendo a ideia, realmente pensamos em fundar uma editora. Qual seria a primeira obra, né? E aí logo Diana teve esse gatilho. Por que não o Escudo Admirável? A partir do que ela foi me apresentando e como era rico o escudo, e também já estudando a obra, né, para um futuro lançamento, eu realmente percebi a riqueza desse livro. Não só porque era um livro que realmente estava esquecido no tempo, mas que também é um livro muito rico. Rico em suas novenas, rico em seu grande número de devoções, né? A Nosso Senhor, a Nossa Senhora, aos santos. E também pelo próprio intuito que o autor imprimiu de promover a devoção do desterro da Sagrada Família. Uma devoção realmente esquecida. E nós sabemos que existem vários devocionários hoje no mercado editorial católico, mas um devocionário tão tradicional, tão rico em história, tão rico em devoções que ele trazia. São mais de 60 novenas. Algumas novenas, pelo que a gente apurou, talvez tenham sido as primeiras novenas àquele santo que foram publicadas, por exemplo, de São Felipe Neri. O autor, que era da congregação do Oratório do Porto, ou seja, fundada por São Felipe Neri no século XVI, talvez tenha sido o primeiro devocionário que trazia uma novena a São Felipe Neri. Vendo o quão rico esse livro era, nós já mudamos a orientação da editora antes mesmo dela ser fundada.
Então, a partir do escudo, nós vimos a necessidade que era trazer bons devocionários para o mercado editorial católico, né? Inicialmente, a editora se chamaria Damas Católicas, justamente pela página que ela promovia e pelo trabalho de formação para o público feminino. Mas aí, né, pensando, não, mas o Escudo admirava um devocionário rico, que abrange todos os públicos. Se a gente coloca esse nome, né, Damas Católicas, ficaria muito restrito a nossa linha editorial. Até o próprio Escudo Admirável talvez não chegasse a todo o público que ele é destinado. E aí, amadurecendo a ideia, eu sugeri, vamos colocar um título de Nossa Senhora, porque ela figura toda a nossa fé, né? Então, com um título mariano, todos os católicos reconheceriam uma editora que publicaria todos os tipos de obras dentro do universo católico. Foi a partir disso que, mesmo nós não sendo conhecidos no Brasil, éramos completos desconhecidos, né? Apenas um casal de namoradas. Em pouco tempo, a gente lançou um livro que atingiu centenas de católicos, milhares de católicos pelo Brasil, porque esse livro já existia, já estava guardado na memória de muitos católicos e estava esquecido. E assim começou o nosso trabalho editorial. Então, o Escudo não nasce da Domus Aurea, mas podemos dizer que ela foi responsável pelo seu resgate aqui no Brasil. A prática das novenas vem dos primórdios da Igreja, na espera dos 9 dias entre a Ascensão e Pentecostes. Os 9 dias de oração são para o católico como um campo de batalha. De um lado, o cotidiano, as distrações, as paixões; do outro, a oração, a penitência e a ascese. E cada novena do Escudo Admirável veio parar no Brasil de uma forma surpreendente. Originalmente escrito para fortalecer a devoção dos portugueses à Sagrada Família, o título do livro era, em sua primeira edição, de 1762, Escudo Admirável para os Males da Vida, Torre Fortíssima para o Instante da Morte, e Patrocínio Eficaz no Divino Tribunal, dedicado à Beatíssima Trindade na Terra, Jesus, Maria e José, no seu terníssimo e afetuoso mistério do seu desterro. Escrito pelo padre Manuel José, da Congregação do Oratório do Povo. Já na terceira edição, de 1803, já haviam mais novenas, direção espiritual, método de oração mental e tantos outros conteúdos ricos para a vida espiritual católica. O que nos chama a atenção é que em 1803 o Brasil ainda era colônia de Portugal e a família real ainda nem tinha chegado em nossas terras, coisa que só ocorreria em 1808. Mas já tínhamos, naquele momento, pela providência divina, um manual completo de piedade, destinado a fortalecer a fé de milhares, se não milhões de brasileiros nos próximos séculos. Para falar sobre o escudo e a relação entre esse livro e a formação católica do Brasil, especialmente no Nordeste, há um lugar muito importante que nós queremos visitar, o povoado Alagadiço, no município de Frei Paulo, Sergipe. Pessoal, chegamos! E agora é hora de vocês conhecerem não só a minha relação com o escudo, mas a importância deles para a fé católica. Bendito Deus de Israel, que seu povo visitou, livrando do cativeiro, que a culpa lhe originou. Nosso bom Deus claramente anunciou pela boca dos profetas, que santamente inspirou. Bendito Deus de Israel, que seu povo visitou, livrando do cativeiro, que a culpa lhe originou. Eu me chamo Eurice Souza Pato, sou filha aqui de Alagadiço, graças a Deus. Tenho minhas amizades, Carmelita, Lene, Tereza, Euclides, meu irmão. Esse livro admirável é um livro antigo,
Eu não era nem nascida quando esse livro ficou aqui na igreja. E depois de muitos anos, eu fiquei já mocinha, cantando na igreja. Eu aprendi a cantar na igreja, na escola com Florinha, do Dona Riga. Ela fazia as novenas do mês de maio e ensaiava com a gente. Cada qual tirava o hino, 3 tiravam a ladainha. E assim eu adquiri o livro assim, desse jeito. Ela me deu o livro. Eu passei o livro para minha sobrinha aqui na igreja. Ela vinha para a igreja, vinha para Lagadice, vinha para a igreja. Eu comecei a vir também para a igreja, trouxe o livro e dei o livro para ela ter como lembrança um escudo admirável. Eu comecei, minha filha, de mocinha nova, a rezar a novena aqui na escola com Florinha. Ela toda noite tinha nós tínhamos uma noite exclusivamente da escola. Mas eu cantava em todas as noites. Eu, Carmelita. Quais a senhora mais se lembra, as novenas? Nossa Senhora da Conceição, nossa padroeira, a quem nós todos amamos muito, a Nossa Senhora. É uma grande devoção. Essa devoção vem dos antigos, minha filha, dos antigos. E estamos com elas e não vamos deixar só quando Jesus nos levar. Nossa Senhora da Conceição é nossa mãe, é nossa protetora, é nossa chefa, mãe da nossa família e de todos nós. Oh, Jesus, eu não tenho nem palavras para dizer, porque já recebi muitas graças de Nossa Senhora da Conceição. Pace Domine, pace populo tuo, ne in eterno, e as caris nobres, pace Domine. Me chamo Marilene de Almeida Oliveira, sou filha de Cantídio José de Almeida e Ivete Matos. Nascida em 1949, tenho 5 filhos e moro aqui em Alagadiço vou fazer já 76 anos. Atuava muito na igreja, gostava muito de rezar. Todos os cânticos da igreja eu aprendi de pequena. Ia para a igreja pequenininha, com Dona Ana Rego, Madianita e Maria das Graças. Eram as minhas chefas. Mas a mais que eu atuava era Madianita, porque ela cantava na primeira e eu na segunda. Aí aprendi com elas. E hoje estou aqui, agradecendo a Deus por mais um dia. Cantava muito nas vias sacras, era mocinha nova. Não tinha, assim, muita gente, que o pessoal ia para a roça. E a gente que era novo era quem ficava. Umas 4 ou 5 mocinhas. Aí nós rezava a via sacra e depois a gente ia para casa. Nunca me sentei na igreja, no fundo da igreja. O meu lugar era ali naquela coluna, até hoje. Às vezes eu venho e pergunto se o padre não gosta, que eu me sento ali numa cadeirinha. Mas nunca gostei de me sentar atrás na igreja. Só me achava confortável ali do lado. E esse livro foi quando eu vinha para a igreja, aí Madiorice trouxe ele para aqui, que era o escudo, né? Aí a gente cantava por ele. Aí depois, esse livro sumiu daqui da igreja. Aí eu tinha assim na minha mente que ele estava em Areias. Mas elas levaram para lá uma época mesmo. Aí depois de muito tempo, Diana chegou em minha casa e perguntou: "Você conhece esse livro?" Aí eu me admirei, disse: "O livro da capa preta", porque nós botamos um apelido do livro da capa preta, que sumiu, né? Aí eu disse: "O livro da capa preta, mulher", que a gente procurou na igreja e aí agora encontramos. Aí ela levou, fez muitos livros e doou para a gente. Muito bom. Agradecido a ela por ter doado a gente, mas esse escudaré era do tempo antigo. Eu era pequenininha quando eu alcancei esse livrinho. Aí ela veio e me apresentou ele, fiquei muito grata a ela, por ele ter aparecido, né, que ele estava desaparecido. Ninguém sabia onde ele estava. Só sabia ela e Madiorice. Todas as novenas que tiver, a gente acompanha por ele. A novena de Santo Antônio, de São José, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida. Na quaresma a gente fazia as vias sacras e no final aí a gente cantava os cânticos da Semana Santa.
Aí até apropriado tinha esse aqui que eu vou cantar agora. Estava a mãe dolorosa junto ao pé da cruz chorosa, enquanto o fio pendia, sua alma a cruel espada, que lhe foi profetizada, tiranamente feria. Tem de misericórdia, ai, Senhora, tem de misericórdia, ai de nós. Quem não sente chorar, vendo a mãe de Deus passar, de dores tão ultrapassada, fazer que meu coração, sentindo nesta paixão, com doce veja estalada, tem de misericórdia, ai, Senhora, tem de misericórdia, ai de nós. Dai-me, mãe, fonte de amor, parte desta vossa dor, para convosco chorar. Fazei que meu coração, sentindo desta paixão, com doce veja estalar. Tem de misericórdia, Senhora, tem de misericórdia, ai de nós. Meu nome é Carmelita Matos dos Santos. Meu pai é Florencio Oliveira Santos, minha mãe, Anita Matos dos Santos. Nasci em 12 de outubro de 1936. Estou com 88 anos, parece. Vai completar. Se não tiver completado, mas está completando. Nascida e criada aqui em Alagadiço. Me casei aos 26 anos de idade. Tivemos 8 filhos. 3 já faleceram, estão com Deus. Tenho 5. São 5 homens e 2 mulheres. Comecei minha vida religiosa aqui nesta igreja. Não é essa mesmo, porque essa é nova. Era uma igrejinha muito pequenininha, mas comecei, minha mãe, aprendi tudo de religião. Quem me ensinou foi minha mãe. Porque minha mãe, ela era religiosa, ela fazia parte da música da igreja, dos cantos de música, e ela sabia quase tudo de religião. Ela era uma pessoa muito sábia, muito instruída, ela me ensinava tudo. Então, tudo que eu aprendi, toda a minha fé foi a partir dos ensinamentos da minha mãe, que Deus já levou há uns 20 anos atrás. Ainda hoje tenho saudade. E minha vida religiosa eu comecei a partir de quando eu fiz a primeira comunhão aos 12 anos de idade. Com 12 anos, a minha professora de catequese era Dona Pastorinha Bezerra, uma pessoa muito religiosa, muito dedicada às coisas de Deus. Então, a partir da minha primeira comunhão, eu comecei a ingressar na igreja. Como a senhora conheceu esse livro? Esse livro eu conheci, era a minha mãe que possuía ele, que esse livro é antigo, eu não sei nem quando surgiu esse livro, porque acho que foi a parte da fundação daqui, de Alagadiço. Já foi criado esse livro, não sei quem foi o autor, né? Eu não sei quem foi o autor, mas quando eu me alcancei, já a minha mãe já rezava as novenas com este livro, que esse livro já foi de quando iniciou as novenas aqui em Alagadiço, a Nossa Senhora. Então, e as novenas da padroeira daqui foi criada assim. Foi na época da Guerra de Canudos. Aqui, em Alagadiço, nessa época, me contava minha mãe, que era só mata. Tinha onça, tinha todo animal selvagem, tinha por aqui. Então, quando aconteceu a Guerra de Canudos, o Alfredo João Sabino foi convocado para a guerra. E ele não quis assumir, porque todas as pessoas que iam para a guerra, a maioria morriam, né? Aí ele fez o quê? Fugiu de Canudos e veio parar aqui, em Alagadiço. Lugar deserto, só tinha mata. E aqui
vivia uma família, que era a família de João Pereira, que habitava aqui, e outras pessoas, né? Tinha os terreninhos, mas um lugar muito deserto, muito desconhecido. Então ele chegou aqui e se instalou aqui. As famílias que moravam aqui acolheram e ele ficou aqui, se escondendo da guerra. Então, não existia igreja, nada. Aí, a mulher dele, a esposa de João Sabino, fez uma promessa à Nossa Senhora, que se o marido dela não fosse pego para ir para a guerra, não fosse preso, porque ele ia ser preso como fugitivo, né? Aí, se não fosse preso, que ela dava 4 tarefas de terra. Tarefa naquele tempo, ainda hoje eu falo em tarefa, mas eu não entendo muito. 4 tarefas de terra e construía uma capelinha e colocava a imagem de Nossa Senhora da Conceição como padroeira. E rezava 9 noites de novenas com fogos e zabumba. Ela fez essa promessa e ficou aguardando. Quando pensou que não, terminou a guerra. Acabou a guerra, também ele não foi procurado. E ela cumpriu a promessa. Deu as 4 tarefas de terra, construiu a capelinha e colocou a imagem de Nossa Senhora e começou a rezar as novenas. E aí, nas 4 tarefas que ela deu, aquelas pessoas que não tinham residência, que não tinham casa, fazia casa nas 4 tarefas, não pagava nada. E essa promessa continuou, essas novenas continuaram até os dias de hoje. O povo daqui é consagrado a Nossa Senhora da Conceição, a partir dessa data. E este livro começou a partir daí. Agora, não sei quem é o autor. Porque a partir dessa data, que foi iniciada as novenas, já foi com este livro. Foi passando de uns para os outros, de uns para os outros. Minha mãe tinha um dele. Essa novena é rezada aqui no povoado Alagadiço há mais de 200 anos. As novenas Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Conceição aqui, a comunidade Ceilão, que é lá onde eu moro hoje, né? Tem a capelinha de Nossa Senhora do Carmo, e a gente reza as novenas também com esse mesmo livro. Tem graças que foi passada há muito tempo, né? E graça recente. Olha, eu tenho um neto que eu criava, hoje ele já casou, já é casado, ele estava desempregado, né? Dependia de mim, já tinha mais de 18 anos, dependia de mim. Então, quando foi o ano, acho que o ano passado, eu fui para a novena Nossa Senhora do Carmo e pedi com fé a ela que ela mostrasse um trabalho para meu neto, que ele dependia de mim, já estava rapaz, e tudo dependia de mim, ele não encontrava um trabalho. Eu fiz esse pedido a Nossa Senhora do Carmo, com menos de 8 dias, a Zalé chamou ele. E ele foi, trabalhou até, e daí para cá não mais faltou trabalho para ele, não. E outras que eu alcancei na minha juventude, muitas e muitas, né? Muitas. A gente rezava aqui as novenas, naquela época, de uns anos atrás, tudo era em latim, a gente rezava em latim. Eu lembro ainda quando as missas eram celebradas, o padre de costa para o povo. Eu lembro ainda. Eu vinha para essa igreja. E a missa era celebrada, o padre de costa para o povo de frente para o altar. As missas eram em latim, as pessoas, as moças, as pessoas usavam véu. Não vinha para a igreja sem véu. Eu vinha de véu. Véu branco, né? Porque naquela época, acho que era a lei da igreja, a vinha do Papa, né? Que não podia, mulher não podia vir para a igreja de cabeça descoberta. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 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 Kyrie audi nós, Kyrie audi nós, Pater Deceli Deus, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Filho Redentor mundi Deus, Espírito Santo é Deus, Santa Trinitas unus Deus. Exaudi nós Domine, exaudi nós Domine, exaudi nós Domine. Santa Maria, Santa Dei Geniti,
Santa Virgem, ora pro nobis, ora Mater Christi, Mater Divina Graciae, Mater Purissima, ora pro nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Bom, pessoal, vocês conheceram a história da minha família com o escudo admirável, a história do povoado Alagadiço, mas existem mais 2 lugares que eu gostaria que vocês conhecessem. O Mosqueiro, em Aracaju, e a cidade de Laranjeiras, aqui em Sergipe. Meu nome é Evandro de Jesus Bispo, tenho 49 anos. Fui batizado aqui nesta matriz do Sagrado Coração de Jesus. Mas até os 10 anos de idade não tinha muito envolvimento com a paróquia, apenas acompanhando minha tia Zizinha, uma vez ou outra por ocasião de alguma solenidade. Mas a partir dos 10 anos passo a frequentar mais assiduamente a catequese. Aos 11 anos faço a primeira Eucaristia aqui. E nesse período, justamente quando eu tenho 10 anos de idade, um fato marcou a vida da paróquia. O organeiro Rigato estava visitando a nossa cidade para proceder com a restauração do antigo órgão de tubos. E justamente vendo o trabalho de Rigato aqui, às vezes até sendo convidado a auxiliá-lo quando ele me pedia para que apertasse alguma tecla do órgão, enquanto ele fazia os ajustes necessários, fui ganhando, de certa forma, fui desenvolvendo afeição para com o instrumento. Então, desde os 15 anos de idade, eu atuei como organista aqui nessa paróquia. Trabalhei com os corais aqui na paróquia. No ano de 96, fundei o Coro do Moteto dos Passos, para resgatar o canto dos passos, também tradicional aqui em Laranjeiras. Cantos de origem portuguesa, mas que, pelo menos aqui em Sergipe, pelo menos há uns 270 anos são executados, e aqui em Laranjeiras na Semana Santa, como também na cidade de São Cristóvão, na cidade de Rosário do Catete. Então, em 96, eu resgatei esses cantos aqui em Laranjeiras, passando a executá-los novamente com um coro a 4 vozes, distribuídos em sopranos, contraltos, tenores, os baixos, acompanhados pela Filarmônica do município. Então, desde então, sempre pesquisando, sempre tentando conhecer mais da história da nossa paróquia. Ainda sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus em Laranjeiras, o primeiro bispo de Sergipe, Dom José Tomás, estava tão convencido de que Laranjeiras é realmente a filha primogênita do Sagrado Coração de Jesus, que pensou em erigir aqui nestas terras um santuário nacional dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Muitos intelectuais na época a ele se somaram, a exemplo do Dr. Gervásio Barreto, que era poeta, jornalista, autor do hino da nossa cidade. E a ideia era transferir a imagem primitiva do Sagrado Coração de Jesus, talvez a primeira escultura do Sagrado Coração de Jesus, feita conforme os desenhos feitos por Santa Margarida Maria Lacoque, ainda lá na França. É bom lembrar que o jesuíta responsável pela construção dessa igreja, o padre Antônio Maria Bonucci, trocava correspondências com um bispo francês que foi um dos confessores de Santa Margarida Maria Lacoque. E este bispo se encarregou de publicar na França um livro de autoria do construtor dessa igreja, do padre Antônio Maria Bonucci, chamado Anatomia
do coração de Cristo transpassado pela lança. Então, Dom José Tomás pensou em erigir aqui um santuário nacional dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Mas, infelizmente, após sua morte, a ideia foi diminuindo entre os fiéis, a ponto de praticamente quase cair no esquecimento. O sonho de Dom José Tomás foi sepultado junto com ele de ver aqui erguido um santuário ao Sagrado Coração de Jesus. No ano de 1835, inicia, de certa forma, esse novenário, o novenário do padroeiro da nossa cidade. E esse novenário, por primeiro, vai buscar como texto a novena do Sagrado Coração de Jesus presente no escudo admirável. Então, a novena do Coração de Jesus tem certamente 190 anos de celebrações aqui neste templo, tendo por base o escudo admirável. Ainda os textos do escudo admirável estão presentes na vida dos laranjeirenses. Em minha casa mesmo, nós rezamos a novena do Desterro, a trezena do Santo Antônio e a novena de Natal. Rezamos em família. A Rua da Palha, por exemplo, ainda reza a trezena do Santo Antônio, que eu diria que tem no escudo admirável cerca de 80% dos textos que são rezados lá. E em muitas ruas ainda, muitas famílias ainda se reúnem para rezar as trezenas dos santos de suas devoções. Isso ainda é bastante presente em nossa cidade. São inúmeras as graças. Eu, pessoalmente, já recebi muitas graças do Sagrado Coração de Jesus, nenhum milagre, podemos dizer assim, mas não tenho dúvidas de que em muitos momentos de minha vida foi o coração de Jesus que deu solução aos vários problemas que a ele apresentei. Aqui, o coração de Jesus, a santa vítima do amor, conquistou bastantes devotos, E aí é momento da gente falar sobre o escudo admirável e sua relação com essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. O Escudo Admirável foi um livro muito presente na vida dos laranjeirenses. Eu conhecia ainda as antigas novenas ao Senhor São João Batista, como as devotas se referiam a ele, as novenas ao Senhor São João Batista, as trezenas de Santo Antônio, realizadas na Igreja Nossa Senhora do Rosário, e em muitas casas de populares, às vezes as ruas se organizavam, os habitantes daquela rua se reuniam para rezar a trezena de Santo Antônio, famílias rezavam a trezena de Santo Antônio em casas, em momentos em que não tinham mais o exemplar do escudo admirável, mais impresso, mas que traziam em caderninhos copiados à mão as orações a serem rezadas nas trezenas e novenas. Então, o escudo admirável teve presente não só nessas devoções populares, mas também aqui na Igreja Matriz. Foi do escudo admirável que durante, eu creio que todo o século XIX, teve presença marcante na vida de Laranjeiras, foi desse escudo admirável em que surgiram os textos bases da nossa novena ao Sagrado Coração de Jesus. Compositores locais passaram também a se dedicar ao Sagrado Coração de Jesus. E o principal nome talvez seja o do professor Manuel Vicente da Santa Cruz Baiense, um grande músico que destacou-se inclusive no cenário nacional. O professor Baiense compôs os principais cantos da novena ao Sagrado Coração de Jesus, retirando do escudo admirável o texto para os primeiros cantos da novena, os Perdoai-nos, que são cantados após algumas trovas populares que são cantadas ou são pronunciadas, rezadas em honra do Sagrado Coração de Jesus. Então, intercalando com essas trovas, conforme o texto do escudo admirável, o compositor Manuel Vicente da Santa Cruz Baiense compôs o canto do Perdoai-nos, que é cantado até hoje. A primeira melodia, talvez a mais popular, perdoai-nos, ó meu Deus, já que tanto nos amais, nunca mais nós pecaremos. Nunca, Senhor, nunca mais. E toda a igreja canta junto o refrão, repetindo a mesma letra. Perdoai-nos, ó meu Deus, já que tanto nos amais, nunca mais nós pecaremos.
Nunca, Senhor, nunca mais. Este e outros textos da novena do Sagrado Coração de Jesus foram retirados do escudo admirável. Então, o escudo admirável teve presença marcante na vida dos fiéis laranjeirenses e está, de certa forma, intimamente ligado à devoção ao Sagrado Coração de Jesus neste primeiro templo que a ele foi dedicado. O Escudo Admirável foi a primeira publicação de nossa editora, em 2021. De lá para cá, nesses 4 anos, colecionamos depoimentos de leitores que tiveram suas vidas transformadas pelo itinerário espiritual que o novenário apresenta ao longo de todo o ano para toda a vida. Podemos resumir a importância do Escudo Admirável com a seguinte frase: foi Nosso Senhor quem fez, mas por meio da oração. Regina sine labe originali concepita, Regina Sacratissimi Rosari, ora pro nobis. Sou católico desde que nasci e conheço o Escudo Admirável desde que ouvi as novenas rezadas aqui no Mosqueiro, mesmo sem saber que elas eram extraídas do Escudo Admirável. As minhas devoções particulares, sobretudo a devoção que tenho a Santo Antônio e a Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Mosqueiro, rezo pelo Escudo Admirável. Então, a devoção à Nossa Senhora da Conceição do Mosqueiro, ela remonta desde o século XIX, quando os primeiros habitantes do Mosqueiro aqui chegaram e trouxeram, sobretudo, a devoção à Nossa Senhora da Conceição. Trouxeram algumas outras devoções, mas se estabeleceu a Nossa Senhora da Conceição porque era a devoção mais forte para a família Maia, que são os fundadores do Mosqueiro. A família Maia, quando aqui chegou, melhor dizendo, eles se situaram nessa localidade onde hoje é a igreja. Aqui eles rezavam dentro de casa a novena Nossa Senhora da Conceição. Depois eles construíram uma pequena capela em honra da Conceição, e reunia toda a comunidade para fazer as festividades em honra à Nossa Senhora da Conceição. A minha bisavó, Josefa Lopes de Oliveira, era tida como a rezadeira das novenas da comunidade. E era ela, convidada pela família Maia, quem rezava a novena em honra à Nossa Senhora da Conceição. Ela era professora daqui da comunidade, também era uma pessoa muito de cunho religioso, muito religiosa. Ela e a mãe dela, conhecida como Maria Velha, tomava conta da primeira capelinha que foi construída aqui no Mosqueiro. Então, ela conservou as tradições de rezar a novena de Nossa Senhora da Conceição e, com o passar dos anos, essa novena foi passando de geração em geração. Quando eu tomei o conhecimento da novena, eu não sabia que era a novena extraída do Escudo Admirável. Uma certa feita, foi feita uma gravação de um vídeo, e quando eu encaminhei para um amigo meu de Pernambuco, que ele conhecia o Escudo Admirável, ele disse: essa novena está no Escudo Admirável. As outras novenas que eram rezadas na comunidade também eram extraídas do Escudo Admirável. Algumas não têm o conteúdo completo do Escudo Admirável, porque com certeza se perdeu com o tempo, ou até mesmo as pessoas não tinham o Escudo Admirável. Maria Guilhermina, a senhora, mãe do senhor José Domingos Maia, era na casa dela que se rezava essa novena de Nossa Senhora da Conceição. Eu não sei aonde se principiou, de onde ela trouxe, mas era a novena que rezava na casa dela e que hoje se reza ainda aqui no Mosqueiro. O texto da novena da padroeira, Nossa Senhora da Conceição, é extraído do Escudo Admirável. Algumas jaculatórias próprias da novena foram postas melodias e são cantadas. Outras são rezadas. Também se usa do Escudo Admirável, na novena da padroeira, a ladainha em latim e o Deus in adiuntório, que é a introdução da novena. Se conserva na língua latina, a língua oficial da igreja, a ladainha e a introdução à novena. Ó Virgem celeste, minha flor sem defeito, enchei a minha alma de
amor perfeito, enchei a minha alma de um amor perfeito. Ó Virgem Celeste, minha flor sem defeito, enchei a minha alma de um amor perfeito. Algumas eu já tenho em mente, já decorei. Por exemplo, as orações da trezena de Santo Antônio eu sei todas de cor, do começo ao fim. As orações da novena de Santa Ana eu também sei todas de cor. A de Nossa Senhora da Conceição ainda me bate um pouquinho, mas de Santo Antônio eu sei todas. Se você me perguntar agora, eu lhe digo. Desde que eu tomei o conhecimento das novenas que eram rezadas na minha casa, em honra a Santo Antônio, eu sempre achei muito bonito por conta do texto e ver minha avó com um caderno que foi da mãe dela rezando. Inclusive, as folhas hoje já estão bem gastas. Mas todo o roteiro da novena a Santo Antônio, minha avó tinha escrita e eu não sabia de onde tinham sido extraídas. Quando foi lançado a primeira edição do Escudo Admirável, e eu fui o primeiro cliente a ir comprar o livro na editora, porque achei fantástico. Comprei por causa de Nossa Senhora da Conceição e descobri tudo que tinha dentro dele e que era uma coisa da minha convivência. E daí eu descobri que aquelas folhas que minha bisavó tinha copiado no caderninho dela, que passou para minha avó, que eu já tinha um acesso, estavam todas no Escudo Admirável. E eu fiquei muito feliz com essa descoberta. Inclusive, disse a minha avó, olha, sua mãe copiou do Escudo Admirável. Porque a gente, nem ela sabia de onde era que tinha vindo essas novenas. E é uma coisa que enriquece. Essas novenas do Escudo Admirável sustentou muito a fé dos católicos. Porque antigamente, por exemplo, no Mosqueiro só tinha missa uma vez no ano, por conta da dificuldade de encontrar padres para vir celebrar aqui. O padre vinha de São Cristóvão de Canoa. Quando chegava aqui no Mosqueiro, pegava um animal, um cavalo, para chegar até aqui, para poder rezar a missa. E só tinha missa na festa da padroeira. Era uma única vez no ano que aconteciam missas, batizados e tudo. Era quando o padre vinha. E por conta dessa necessidade de sustentar a fé, muitas casas, com suas devoções particulares, rezam novena em honra aos seus santos de devoção. Santa Luzia, Santa Ana, São José, São João Batista, Santo Antônio e a Nossa Senhora da Conceição também. Então, esse daqui é a novena de Santo Antônio. Não se tem a certeza de quem foi quem copiou. Já essa aqui, que é a novena Nossa Senhora da Conceição, temos a certeza que foi copiado por Josefa Lopes de Oliveira, minha bisavó, que era a rezadeira da comunidade. Esse daqui eu creio que seja mais recente. Esse daqui foi da década de 60, 70. Aqui no Mosqueiro tem uma festa cultural popular de São João Batista, que é celebrado nos dias 23 e 24 de junho. Ela ia rezar essa novena em honra a São João Batista. E outras localidades era convidada para também rezar, como cantar em procissões e em outros atos religiosos, como velórios e tantos mais. Esse Bendito de Santo Antônio, que está no Escudo Admirável, ele tem 36 estrofes. É um hino extenso. Cada estrofe memora um ano de vida de Santo Antônio na Terra. E foi composto e está no Escudo Admirável. E é muito bonito esse bendito que se canta a Santo Antônio. Bendito, louvado seja Santo Antônio, sol brilhante, que em Lisboa, França e Itália deu a luz mais rutilante. Nasceu menino do coro, dava luz tão refulgente, que já os seus resplendores de assombro era a gente.
E também é muito bonito o oferecimento da novena de Santo Antônio, que exprime muito do que nós, devotos de Santo Antônio, somos, um pouco do que nós somos para o muito do que ele é, em relação a Nossa Senhora, que diz assim: meu insígne em português, oferecer-vos hoje quero, com todo o meu coração, este meu culto sincero. Se fostes da Mãe de Deus, tão fino, tão puro amante, podeis fazer que eu seja também neste amor constante. Peço-vos que me ampareis na vida e morte também, até que me conduzais à Santa Jerusalém. Agora eu vou mostrar para vocês a editora que fica aqui em casa e as pessoas que compõem essa família com a gente. Vamos lá. Essa é a nossa sala de embalagem, essa é a Vanessa, esse é o João Pedro. E são eles os responsáveis por essas embalagens que vocês elogiam tanto. Essa é a nossa atendente Juliana, nosso designer José e a nossa revisora Milena. E essa é a nossa sala de edição, é daqui que saem as ideias para os próximos livros. E esse é meu esposo Matheus, o nosso editor-chefe. No processo de reedição do escudo, nós buscamos ser integralmente fiéis à intenção do autor, o padre Manuel José, e à piedade tradicional portuguesa e brasileira. Para isso, investigando a história do escudo, eu identifiquei que muitos elementos das primeiras edições haviam sido retirados nas edições posteriores, justamente os textos que explicavam o título Escudo Admirável, que, segundo o autor, é a devoção à Beatíssima Trindade da Terra, Jesus, Maria e José, no mistério do seu desterro ao Egito. E para restaurar esse sentido profundo do que é o escudo admirável, nós resgatamos o capítulo introdutório, estímulo para fervorar os fiéis à devoção ao desterro de Jesus, Maria e José, e as meditações da belíssima novena do desterro, a novena principal do escudo. Esses textos estavam na edição de 1803, editada pouco após a morte do autor, mas foram retiradas nas edições posteriores, que se destacaram por terem muito mais novenas que as primeiras. Outro aspecto editorial importante da nossa edição é que conseguimos obter um conjunto abrangente de gravuras do mesmo ilustrador que marcou a edição do século XIX, o francês Deberny, de modo que nossa edição tem não só as mesmas gravuras das edições antigas, mas também outras inéditas do mesmo ilustrador. E para coroar esse processo de reedição, buscamos imprimir na capa o sentido espiritual dado pelo autor, desenhando um escudo com elementos que remetem a Jesus, a Maria Santíssima e a São José, projetado em alto relevo, de modo a representar a proteção espiritual desse escudo. Quando a gente fala da importância do escudo, não é apenas para as nossas vidas privadas, mas também para as nossas famílias. E é algo providencial que uma obra escrita há quase 300 anos ainda seja lida, seja meditada e usada para orações ainda hoje. O escudo vai além de uma proteção espiritual, é uma arma de combate pela santidade, pela vida da graça, pelo bem das almas. E o que nós aprendemos nesses 4 anos, desde o lançamento da primeira edição, é que aquilo que parecia pequeno virou semente para muitos. O que começa com a oração nunca termina. O escudo vai além de uma proteção espiritual. É uma arma de combate pela santidade, pela vida da graça, pelo bem das almas. Você acabou de conhecer um pouco da história do Escudo Admirável e também da nossa editora. E ao longo desses 4 anos de existência, milhares de pessoas tiveram suas vidas transformadas com as obras do nosso catálogo. E apenas com o escudo, mais de 5.000 católicos passaram a ter essa arma para o combate espiritual, podendo acompanhar novenas, tridos, ter instruções para a direção espiritual, fazer um bom exame de consciência, crescer na devoção pelos santos e adquirir ainda mais intimidade com nosso Senhor. E agora estamos oficialmente dando a você a oportunidade de fazer parte desse exército de fiéis com a 3ª edição do Escudo Admirável. A pré-venda está oficialmente aberta, com frete grátis e 20% de desconto, disponíveis até o dia 12 de setembro. Mais de 600 páginas estarão disponíveis para sua oração diária, nesse novenário, que mais do que um escudo é uma verdadeira arma espiritual. Leia o QR Code aqui na tela e clique no link que enviamos pelo e-mail e pelo WhatsApp. E aproveite!